Programa Os Pingos nos Is. A próxima notícia: presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi criticado por afirmar que não existem perseguições, prisões ou exilados políticos no Brasil de hoje. Ele participou do evento em comemoração aos 40 anos da redemocratização do país, logo após Eduardo Bolsonaro anunciar a sua licença do cargo para ficar alguns meses nos Estados Unidos. Em sua afirmação, Motta disse que nesse período não houve crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais e nem censuras. As falas do presidente da Câmara foram duramente criticadas por integrantes da oposição que acusam o parlamentar de estar desconectado da realidade. Além disso, eles anunciaram a possibilidade de obstruir a pauta da casa, caso esse projeto da anistia não seja debatido, seja por meio de um requerimento de urgência ou pela criação de uma comissão especial. Você, Luiz Felipe Dávila, é preciso lembrar também, Dávila, que não faz tanto tempo, logo após o evento de posse de Hugo Motta na Câmara dos Deputados, o evento de posse da presidência, Hugo Motta concedeu uma entrevista dias depois a uma rádio da Paraíba em que ele fazia análise sobre o episódio do 8 de janeiro. Ele disse alguma coisa, foi grave, mas não foi tentativa de golpe. E ele também deu sinalizações de que aquele acordo feito entre o PL e Arthur Lira seria respeitado, né? O acordo de que uma comissão especial possivelmente seria instalada com o objetivo de pautar o PL da anistia. Essa pode ser uma sinalização de mudança de ideia, de posicionamento e mudança de ares lá na Câmara dos Deputados, Dávila? Parece que o dia 20 de março é o dia das declarações infelizes, e declaração infeliz do ministro da Segurança e Justiça, declaração infeliz do presidente da Câmara. Por que uma declaração infeliz? Porque é uma declaração de uma pessoa que parece que está também desconectada da realidade brasileira. Vamos lá, alguns pontos mencionados pelo presidente da Câmara. No Brasil não há mais jornais censurados. É mesmo? É só ele fazer uma pequena busca e vai ver como um jornal, o Estadão, foi censurado. Aliás, passou mais de 3 anos sem poder publicar uma reportagem, que a revista Cruzoé foi censurada e foi o estopim do início desses inquéritos sigilosos por tempo indeterminado que já duram mais de 6 anos. Ele disse na sua fala que não houve usurpação do direito constitucional. É mesmo? Então o que é inquérito sigiloso, onde juiz é vítima, investiga e julga o caso? O que é decisões de cobrança retroativa de imposto, se não uma violação completa do direito constitucional, dos direitos e deveres? Lei não pode ter efeito retroativo. E nós tivemos isso em casos tributários recentes no Brasil. Não existe perseguição política, disse o presidente da Câmara. É mesmo? E como uma pessoa é condenada a 17 anos de prisão por escrever com um batom numa estátua em praça pública? Portanto, o presidente da Câmara precisa se reiterar um pouco melhor da realidade e da história recente do Brasil. Porque se as suas atitudes e falas não forem balizadas na história recente, nos fatos e nas evidências, ele pode cometer muitos equívocos graves na presidência da Câmara dos Deputados. Pois é, li várias manifestações que iam nesse sentido, que o presidente da Câmara estaria desconectado da realidade. Mas também, viu, Motta, teve gente que interpretou essa posição de Hugo Motta como sendo um recado para algum grupo. A ver. Você, Motta. Existem duas hipóteses. A primeira é de que existem, sim, perseguidos políticos no Brasil, pessoas que tiveram que sair do país para proteger a sua liberdade. A segunda hipótese é que existe um grupo de pessoas que não se sabe bem por quê, decidiu abandonar o país sem motivo nenhum, recomeçar suas vidas quase do zero no exterior. Pessoas que, sem motivo nenhum, deixaram para trás empresas bem-sucedidas, carreiras sólidas, profissão, bens, família
e, em alguns casos, até filhos pequenos, que elas ficaram anos sem rever. A saída dessas pessoas é só coincidência, hein, gente? Ela foi precedida por medidas coercitivas por parte do Estado brasileiro. E também, por uma enorme coincidência, o Estado brasileiro tenta trazer algumas dessas pessoas para o Brasil de volta à força. E aí, espectador, você decide se essas pessoas são exilados políticos ou simples imigrantes. Pois é, para as pessoas que chegam agora, a gente repercute as falas de Hugo Motta negando perseguição, dizendo que não existem exilados, presos políticos no Brasil. E a frase foi a seguinte, viu, delegado Palumbo, abrindo aspas para o presidente da Câmara Federal. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Fecho aspas. Essas as falas de Hugo Motta. Delegado Palumbo. Eu corroboro com o que o Dávila e o Motta falaram. Queria perguntar, aliás, para o presidente, se ele conheceu o Daniel Silveira e por que ele foi preso. Ele estava com dinheiro na cueca, dinheiro de apartamento? Ele roubou alguém? Não, ele falou. Exagerou? Pode ser que sim. Mas ele foi preso por falar, um deputado. Recentemente, agora, o Geyer, na Câmara dos Deputados, usou seu direito de fala por 1 minuto, ali no plenário da Câmara. Já mandaram ele para o Conselho de Ética, dizendo que ele não pode falar. Ou seja, uma afronta ao artigo 53 da Constituição Federal, onde diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Aí poderia-se dar outros exemplos. Cabo Gilberto Silva, intimado pela Polícia Federal. Van Hatten, intimado pela Polícia Federal. Que crime eles cometeram? Parlaram na tribuna da Câmara, que, aliás, antigamente era um local blindado, imune, protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal para que esses deputados pudessem representar os seus eleitores e o seu povo. Gilvan, da Federal, salvo engano, falou na Comissão de Segurança, intimado pela Polícia Federal. O que é isso? Uma afronta direta à Constituição Federal. Será que o atual presidente não está enxergando isso? Somos deputados eleitos pelo povo, representantes do povo. Estamos debaixo de uma Constituição Federal, a maior lei do Brasil, a maior lei de um país. A Carta Magna de 1988. E o artigo 53 é desrespeitado o tempo todo. Hoje eu estava refletindo, aliás, ontem, voltando para São Paulo, estava refletindo, que eu nunca pensei que ser deputado seria mais perigoso do que ser delegado. Nunca pensei que trocar tiro com bandidos, como eu fiz algumas vezes, com bandidos armados de fuzil, fosse menos perigoso do que você subir na tribuna da Câmara ou passar um batom numa estátua e pegar 17 anos de cadeia. E é por isso que eu falo e repito que os inimigos, os desafetos da polícia, para quem foi policial, entre aspas, são muito mais honestos do que essa política podre, suja e imunda que impera neste país aqui chamado Brasil, aonde não se respeita a maior lei, que é a Constituição Federal. Dávila, teve gente que fez a seguinte leitura, entendeu que esse posicionamento de Hugo Motta tem muito mais a ver com o anúncio de Eduardo Bolsonaro, o pedido de licença de Eduardo Bolsonaro para passar alguns meses nos Estados Unidos, do que a votação do PL da anistia, propriamente. E aí a gente precisa também considerar se o movimento de Eduardo Bolsonaro pode causar algum tipo de cisão em um grupo que parecia unido em prol de uma defesa lá na Câmara, que a gente pode trazer como exemplo o PL da anistia, mas há um conjunto de outras iniciativas que talvez atendam às demandas desse grupo. Canhato, essa desculpa não cola. Quando você trata de valores, os valores são imutáveis. O valor da Constituição tem que valer, não importa o cenário político.
não é de acordo com a circunstância. É em toda circunstância tem que valer a Constituição. Tem que se respeitar as regras do jogo. Tem de respeitar o que está na lei, no texto constitucional. Não se pode calibrar declarações, principalmente que tem a ver com os valores constitucionais, de acordo com as circunstâncias. Isso é oportunismo, isso é populismo, isto é gerar um clima de imprevisibilidade, instabilidade e desconfiança. Tudo que o Brasil não precisa numa época de polarização política. Por isso, o papel do presidente da Câmara, como líder da Câmara dos Deputados, é justamente dar um norte. É que aqui a regra vai ser seguida e não de acordo com as circunstâncias ou com um determinado projeto. Então, esta incoerência de se falar uma coisa numa rádio no seu estado, defendendo a anistia do 8 de janeiro, dizer que houve abusos, e depois fazer uma declaração que nesse mundo poliano não há violação a direito à Constituição, é uma barbaridade. Mostra uma total imprevisibilidade na conduta da casa e da casa do povo, dos representantes do povo. Então, quando se trata de depoimentos que tratam de princípios, nós temos de ser constantes, fiéis e previsíveis, e não oportunistas para mudar de opinião ou de tom conforme as circunstâncias. É aquilo que você costuma chamar de convicção, né, Mota? É preciso ter convicção, defender a sua bandeira até o fim, né? Não mudar de acordo com a pessoa que estiver do outro lado do balcão. É preciso convicção para, inclusive, corrigir a rota quando algo não vai bem, né? Há dois pontos aí desse caso, né, desse episódio. O primeiro é que a gente sempre fala aqui da responsabilidade que os parlamentares têm de defender as prerrogativas parlamentares, a independência do Congresso Nacional. E praticamente todo o programa a gente repete essa esperança aqui, né? O Dávila, particularmente, tem um otimismo muito grande em relação a isso, a capacidade do Congresso de reencontrar o rumo. Bom, está aí uma declaração do líder do Congresso, da Câmara dos Deputados. O que você faz com isso? O segundo aspecto disso isso joga no lixo as esperanças de muita gente. Imagina um cidadão comum, né? Porque boa parte dos nossos espectadores está agora no trânsito, acabou de chegar em casa cansado, ligou o rádio, ligou a televisão, escuta uma notícia dessas, né? Como é que a pessoa se sente com isso? Falta um adjetivo para qualificar esse tipo de declaração. É como se dissesse para todos nós: vocês são bobinhos, são tolos, vocês estão olhando aqui para a gente, aqui é tudo um combinadinho, aqui uma hora a gente fala uma coisa, depois a gente fala outra e não tem nenhum compromisso com uma realidade, não tem nenhum compromisso com a coerência, não tem nenhum compromisso com vocês. E aí eu tenho certeza que a pergunta que está na cabeça das pessoas, mais uma vez, Caniato, é: que país é esse? Que país surreal é esse que a gente vive? Essa democracia onde o voto é uma coisa tão nobre, tão sagrada, as pessoas passam por tantas dificuldades para conseguirem ser eleitos e, no final das contas, tudo termina nisso. Uma frase dessa, sem pé nem cabeça, né, que não faz sentido nenhum. Pois é, quando o Mota falou que país é esse, eu dei uma olhada no nosso chat e várias pessoas usando aquele emoji de um palhacinho. Um palhacinho falando, talvez eu seja o palhaço dessa história. Agora, delegado Palumbo, alguns parlamentares anunciaram a possibilidade de obstruir a pauta da casa. Esse é um dispositivo usado em algumas ocasiões, previsto no regimento, né? É possível que um grupo de parlamentares consigam atravancar o rito daquela sessão em especial. Queria que você explicasse para a gente que dispositivo é esse e essa ameaça de obstrução de pauta. De que maneira isso poderia interferir, inclusive, no andamento dos trabalhos, e qual seria o objetivo desse grupo? Pedir uma declaração de Hugo Mota ou uma afirmação dele que vai pautar o PL da anistia?
no que ajuda ou atrapalha a obstrução? Olha, ele se comprometeu com o PL da anistia, falou que via com bons olhos e depois dá uma declaração como essa, é claro que revolta todos aqueles parlamentares, inclusive eu, né, que sou favorável sim a que se coloque o projeto da anistia em pauta, que dê prosseguimento nesse projeto e que a maioria dos deputados decida. Se perder, foi a vontade do povo. Se ganhar, também foi a vontade do povo. Pode ser que esses deputados que comandam algumas das comissões paralisem os trabalhos, pode ser que não se dê presença no último minuto, obstrução, tentar impedir o andamento do processo legislativo, e tem outros instrumentos aí para impedir o bom andamento da casa, né? A maioria dos projetos que são pautados, já há um acordo pré-determinado entre todos os líderes, há uma reunião antes de cada sessão, onde vão se pautar alguns projetos, e geralmente entra os projetos que têm um bom senso. Agora, vamos esperar a próxima declaração do presidente da Câmara, porque ele foi muito, mas muito infeliz em pronunciar isso, devido ao que todos nós já falamos aqui, André Silveira, Gayer, Van Hatten e tantos outros deputados aí que estão sendo punidos ou perseguidos porque simplesmente falaram. Uma das minhas ferramentas de trabalho é a minha voz, usada na tribuna da Câmara dos Deputados. Se eu for impedido de falar, ou se eu ficar com receio de falar sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre imprensa ou qualquer assunto, quem é que vai querer ser deputado neste país? Fica muito difícil. Como eu havia dito, Caniato e audiência, eu nunca pensei, e vim repetindo isso ontem, que seria muito mais perigoso eu subir na tribuna da Câmara para falar. E olha que eu tenho discursos contundentes, principalmente contra o Poder Judiciário, eu não costumo atacar pessoas, eu não ataco pessoas, eu não furonizo, mas eu falo da instituição. E qual a garantia que a gente tem? A garantia é a Constituição Federal. Eles estão simplesmente rasgando. E o nosso representante na Câmara, que é o presidente, que é o que comanda todos os trabalhos, faz uma declaração dessa, profere declarações como essa. Ou seja, ele está dando um tiro no próprio pé, porque está para todo mundo enxergar aí, é visível o que estão fazendo. O Eduardo Bolsonaro não foi embora à toa. Ele não simplesmente pensou assim, eu vou para os Estados Unidos, eu não volto mais. Não, é ameaça de prender o passaporte, é toda hora uma denúncia. Qual a garantia que tem de você exercer o seu mandato com liberdade, que é otorgada pela Constituição Federal, que, repito, é a nossa maior lei neste país? Nós não temos mais garantia nenhuma. Falar nesse país aqui virou um problema. Agora, Dávila, há sinalizações por parte de parlamentares governistas que, caso o PL da anistia seja aprovado, há inclusive uma conta sendo feita de forma extraoficial por integrantes da oposição de que já teria um número suficiente de votos para aprovar o PL da anistia. Esse é um cálculo que vem sendo feito inclusive em cima das negociações feitas com os caciques partidários. E há sinalização por parte de deputados governistas que, caso essa proposta avance, caso ela seja aprovada, haveria já um entendimento, uma sinalização de que o presidente da República poderia vetar o PL da anistia. E lá atrás nós pensamos e refletimos, e vocês, inclusive, trouxeram as impressões de que talvez a aprovação do PL da anistia pudesse pacificar o país. Agora, se a gente acompanha um processo de aprovação, veto, derrubada de veto e uma ação junto à Suprema Corte Brasileira, a gente tem um cenário que vai na contramão de pacificação, né? Aí é o processo de esticar a corda mais uma vez, né, Dávila? Com certeza, esticar a corda mais uma vez, transformar a anistia, que é, na verdade, restabelecer as regras do Estado Democrático de Direito, que foram totalmente desrespeitadas do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Isso sim seria uma forma de começar a pacificar o país. Mas se nós pegarmos a anistia, a eventual aprovação da anistia e transformar isso no cavalo de Troia para aumentar a discórdia, o ativismo do judiciário e a sua politização, porque essa é uma decisão do Congresso Nacional, que tem que ser respeitada. Por isso, eu espero, e aí meu otimismo que o Mota sempre gosta de frisar,
Eu espero que alguma hora o bom senso vai reinar, porque não é possível que nós vamos continuar escalando essa guerra entre os poderes, esse desrespeito entre os poderes e a Constituição, justamente o que o presidente da Câmara parece que não está enxergando. Há uma constante violação dos poderes constitucionais, do respeito ao limite de cada poder constitucional. Então, se nós vamos a pegar este projeto especificamente, um projeto de extrema importância para o país, e vamos transformar numa batalha política, um veto do presidente da República e depois uma eventual declaração de inconstitucionalidade do Supremo, nós estamos esticando a corda, nós estamos dificultando que o país volte à normalidade. E olha, Candidato, quanto mais eu converso com as pessoas, eu ando às ruas, o sentimento é de cansaço. Ninguém aguenta mais essa desconsideração dos políticos, dos juízes, dos membros do executivo, o dia a dia do povo. O povo está cansado, o povo está batalhando na sua sobrevivência contra a inflação alta, contra a taxa de juro a quarta mais alta do mundo. Está batalhando contra essa violência que atormenta a vida das famílias. E o que se discute em Brasília é uma briga de ativismo do judiciário, de desrespeito político. Parece que as pessoas não se importam mais com as pessoas, com o povo, com o eleitor. É tudo uma briga de ego, pensando na próxima eleição. Como é que eu crio aqui com a oposição, transformo essa medida extremamente importante numa medida de continuar se opondo ou não tendo um ponto de referência de diálogo, de entendimento. O povo está cansado. E o povo não pode se cansar da democracia ou desacreditar as instituições, porque se isso acontece, nós estamos ladeira abaixo para a degeneração completa da democracia no Brasil. Então é hora de ter um pouco de bom senso, de entendimento, de compreensão do momento muito difícil que todos nós no Brasil estamos passando por causa deste desgoverno e principalmente por causa deste ativismo do judiciário que aumenta o descrédito das instituições e esvazia o poder dos reais representantes do povo. Os reais representantes do povo são aqueles que têm voto. Esses, sim, são aqueles que receberam um mandato popular para exercer, em nome do povo, a soberania que hoje parece que se tornou um monopólio de um único poder, do poder judiciário. Pois é, o Dávila mencionou, fez uma análise sobre a eventual aprovação do PL da anistia por parte do Congresso Nacional e disse, Mota, que será uma decisão do Congresso Nacional e uma decisão que deve ser respeitada. Deveria, Mota? Só que claro que as pessoas se lembram das pautas que trataram das 40 gramas, demarcação de terras indígenas, aborto. Verifica se o seu microfone está fechado, Mota, por favor. Perdão, quem falou isso, que a decisão deveria ser respeitada? Não, o Dávila disse há pouco que a decisão deveria ser respeitada. Mas o Dávila é vítima desse otimismo crônico dele, que, olha, eu vou dizer para vocês, no dia que o Dávila disser que o Brasil acabou, eu vou sair daqui no programa para pegar a mala, a família e o passaporte. O otimismo do Dávila é blindado, inabalável. Eu acho que não há dúvida nenhuma, pelo menos eu não tenho dúvida nenhuma, que qualquer coisa que o Congresso fizer agora pode ser anulada, revertida ou interpretada de qualquer forma. Esse trem já partiu, esse navio já saiu há muito tempo. E essa declaração hoje não ajudou, A declaração que indica que algumas pessoas estão vivendo num Brasil diferente desse nosso Brasil. Porque o Brasil onde eu vivo, eu ando pelas ruas, não é que as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentavam mais há 2 anos atrás, no final de 2022. Eu não consigo nem descrever o estado em que as pessoas estão. O sujeito chega em casa cansado, a dona de casa chega na escola, trouxe os filhos da escola, vai preparar comida, e aí houve uma declaração
de um ministro. Ela pensa, não acredito, eu não escutei isso que eu estou escutando. Aí vem um deputado, o presidente da Câmara, e dá outra declaração. Olha, até o final do programa, o nosso espectador infarta, porque ele não vai conseguir acreditar. Eu espero que as notícias, né, sejam melhores, porque o resumo da história é esse, Karina. Alguma coisa tem que acontecer para colocar o país de volta no rumo. Eu não acredito mais. Já acreditei, confesso aqui, que as coisas iam se corrigir através do bom senso e da autocontenção. Eu acho que eu abandonei essa esperança. O que vai fazer o Brasil entrar no rumo? Eu não tenho a menor ideia. Agora, delegado Palumbo, entendendo a dinâmica que mexe com a política brasileira, a relação entre os poderes e essa articulação para que o PL da Anistia consiga avançar, há vários representantes desse grupo que falam que já teria um número suficiente de votos para aprovar essa medida, pelo menos na Câmara dos Deputados. Mas nós acompanhamos essas sinalizações daí dos deputados governistas que dizem, ou pelo menos sinalizam com uma certa segurança, de que certamente essa medida seria vetada pelo presidente da República. E aí é muito difícil a gente entender qual seria o cenário. Nós iríamos desembocar em qual cenário? Uma ruptura, uma briga generalizada, uma crise institucional sem precedentes? Você que está em Brasília, conversa com os parlamentares, dá para a gente projetar o que poderia acontecer? Um contra-ataque, talvez, do Congresso Nacional, a derrubada do veto, mas daí algum partido iria ajuizar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal? Dá para a gente imaginar o que aconteceria? Eu posso já crer e falar com muita tranquilidade que o PSOL já está com a petição pronta para entrar no Supremo Tribunal Federal, caso esse projeto vire lei. Creio também que o presidente da República vai vetar e que depois, se passar pelo Congresso, se passar pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, depois a gente derruba o veto. Isso aí é o de menos. Mas que algum partido político, em especial esse que eu falei que adora um poder judiciário, que não entende que cada vez que um partido político entra no poder judiciário, ele está diminuindo seus parlamentares, não só os deles, mas de todos nós, porque nós somos representantes do povo, e se nós elaboramos uma lei, essa lei passou, tem que ser respeitado isso, mas não, eles não aceitam isso. E aí agem muitas vezes como criança mimada. Eu vou bater lá no judiciário, vou entrar com uma petição lá no judiciário. O que faz com que o judiciário se agigante cada vez mais, fique cada vez maior. E nós aqui do Congresso Nacional cada vez menores. Nós vamos ficando diminuindo. Ou seja, o judiciário não pode agir por conta própria. Ele precisa ser atiçado. Alguém precisa movimentar, alguém precisa entrar com uma ação. Não pode simplesmente um juiz dar uma canetada, eu não achei isso certo e vou contra isso. Não, ele precisa esperar uma petição. Ele precisa, o Poder Judiciário, esperar a ação de alguém. E o que o pessoal faz, ou outros partidos fazem? Entram na justiça o tempo todo. Não que outros partidos não fazem, mas esse é especialista. Eles entram na justiça para absolutamente tudo. Inclusive, quando eu era vereador, eu destinei uma emenda para comprar fuzil para a guarda aqui de São Paulo. Entraram na justiça também, foram reclamar. Ou seja, eles não respeitam o trabalho do parlamentar. E isso é absurdo, porque nós vamos ficando cada vez menores e o judiciário, como eu havia dito, ele fica assim, cada vez maior. Fica difícil assim, né? Ou seja, é um poder que está se sobressaindo sobre outro por culpa do próprio poder legislativo, que toda hora provoca o judiciário, dando força e poder para eles. Pois é, inclusive nós trouxemos a informação nos últimos dias de uma certa insatisfação de alguns integrantes do grupo que defende o PL da Anistia sobre as declarações de Marcos Pereira, deputado federal, líder do Republicanos, que tinha se manifestado no sentido de esperar o julgamento de todos aqueles réus do 8 de janeiro para, a partir daí, fazer esse movimento de aprovar o PL da Anistia. E aí eu pergunto a você, Dávila, teve também essa declaração de Marcos Pereira, mas ele disse: há um favoritismo entre os parlamentares do Republicanos para que eles votem
ou para que eles debatam esse tema do PL da anistia. E aí ele trouxe a informação que é justamente a que eu vou usar para lhe fazer a pergunta. Ele disse, esse PL da anistia, essa pauta, contamina o debate sobre as eleições presidenciais de 2026. Então, qualquer tipo de posicionamento, qualquer pisada em uma casca de banana de algum parlamentar de algum partido, pode sim prejudicar, inclusive, o debate para as eleições de 2026, principalmente no âmbito nacional. É preciso ter muita cautela na maneira como os parlamentares vão se posicionar, e eu me lembro agora também da declaração de Hugo Mota, né? Caniato, umas duas coisas. Várias conversas com líderes no Congresso Nacional, e aí o Palumbo, que é o nosso representante no Congresso, sabe disso, que hoje, a fotografia é a seguinte: se colocar a pauta da anistia em votação, ela será aprovada pelo Congresso Nacional. Esse é o ponto. Hoje é isso. Pode ser que amanhã mude o voto, as coisas mudem. Mas hoje o clima é para a aprovação desse projeto. Já há o número de votos suficiente para aprová-lo. Então, não importa a declaração, isso é fazer um pouco de média, né, para o governo, já que tem ministro lá, mas olha, se o próprio Marcos Pereira diz assim, não, se colocar em votação, eu acho que ganha, mas apesar disso, eu acho que isso pode prejudicar o projeto. Mas no fundo é assim, a matemática hoje é que se este projeto for colocado em votação, ele será aprovado. E eu queria tocar num ponto muito importante que o Palumbo acabou de trazer aqui, que é a história da judicialização da política por partidos políticos. Está na hora do Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que limita o poder de partidos de judicializar as questões. Eu acho que nós precisamos aprovar uma lei que diz que é preciso pelo menos 10% do apoio dos deputados para se judicializar algo. Precisa ter um limite, 10%, 15%, 20%, precisa ter um limite. Não pode transformar isso num mecanismo de banalização que um partido nanico, insignificante, consiga transformar uma decisão da maioria absoluta do Congresso Nacional numa questão de constitucionalidade no Supremo. Isso é a violação do direito do próprio parlamento. Então, acho que precisaria ter duas medidas. Primeiro, é uma medida para limitar esse poder de questionar a constitucionalização de decisões do Congresso Nacional. E segundo, é preciso ter um mecanismo de punição interna, porque não é possível que partidos recorram de maneira irresponsável ao judiciário toda vez que se sentem derrotados no Congresso Nacional. Então, assim, se não houver uma medida de autocontenção e se não houver uma lei clara para limitar, nós vamos continuar tendo o abuso desse mecanismo, que é o que vem contaminando a política. A gente sempre gosta aqui de apontar críticas ao judiciário, mas o judiciário vem agindo porque ele vem sendo provocado pela política. Quem vem provocando o judiciário são os partidos, são os políticos. Então, nós temos de parar com isso, porque certamente o grande culpado pela degeneração dessa relação dos poderes é o uso abusivo de questionamento, de constitucionalização por partidos nanicos insignificantes. Então, está na hora do Congresso começar a restringir o uso dessa ferramenta para pelo menos 10 ou 15 ou 20% dos deputados têm que apoiar uma medida de inconstitucionalidade para poder começar a questionar isso no Supremo. Caso contrário, nós vamos viver esse trem fantasma, esse pesadelo constante de qualquer matéria aprovada no Legislativo pode ser contestada no Poder Judiciário. Pois é, inclusive esse excesso de judicialização suscita dúvidas sobre a legitimidade daquele pedido, né? Porque muitos acabam lendo ou entendendo que aquilo trata-se de uma espécie de jogada ensaiada entre integrantes de poderes diferentes, né? Que se utilizam talvez de uma figura ali do legislativo para atender a uma demanda de um outro poder, sei lá, o judiciário ou então o executivo federal. A gente escuta muito isso, inclusive nos bastidores. Quer fechar? Quer arrematar você, Mota? Muita gente pensa isso mesmo, Caniato. Muita gente levanta essa possibilidade. Eu acho que a gente está diante de um problema insolúvel,
Porque como é que o Congresso vai parar um processo pelo qual um outro poder acha que manda mais do que o Congresso, se o outro poder acha que manda mais do que o Congresso? Ora, qualquer coisa que o Congresso faça, esse outro poder que acha que manda mais do que o Congresso vai anular, distorcer ou modificar. Então, qual é o caminho para o Congresso? Eu gostaria de saber qual é a mágica que o Congresso pode fazer diante de uma situação como essa, né? Até quando se discute a convocação de uma outra Assembleia Constituinte, tem gente que diz, olha, pode convocar, pode fazer outra Constituição, mas essas coisas aqui são cláusulas pétreas, ou seja, não tem saída. É uma situação para a qual não se vê absolutamente nenhuma saída.